Se você acredita que honra vai além das ordens, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque essa história não é sobre medalhas. É sobre memória, e sobre um soldado que se recusou a esquecer os rostos que lutaram ao seu lado. Quando a tropa avançou por aquela região seca e desolada do interior, todos sabiam que a missão era arriscada, mas ninguém imaginava que a ordem de recuar viria tarde demais. O grupo de reconhecimento foi surpreendido por uma emboscada fulminante, que matou 6 soldados em questão de minutos, espalhando corpos e destroços no terreno rachado pelo sol. Entre os sobreviventes, estava o cabo Daniel, um homem de poucas palavras, mas de presença forte, que havia aprendido desde cedo que disciplina sem alma vira apenas obediência cega. Após o tiroteio cessar, ele rastejou entre os corpos para verificar sinais de vida, com as mãos trêmulas e o rosto coberto de fuligem, enquanto a poeira ainda pairava no ar. Encontrou 3 companheiros vivos, mas inconscientes, e mais 5 mortos, olhos abertos, membros torcidos e uniformes rasgueiros por estilhaços. O rádio estalou com a voz fria do comando. Recuem imediatamente. Deixem os corpos, nova missão em curso. Daniel olhou em volta, viu o sangue no chão, e sentiu que algo dentro dele não aceitaria aquela ordem. Enquanto os demais soldados recuavam de maneira apressada, temendo novo ataque, Daniel permaneceu imóvel entre os mortos, em completo silêncio, encarando os rostos de quem partiu. Aqueles homens não eram apenas números para ele. Eram companheiros de marcha, irmãos, do trincheira, homens que haviam dividido rações, cigarro e lembranças de casa. Os outros gritavam para que ele voltasse, alegando que estava colocando a missão em risco, mas ele ignorou, ajoelhando-se ao lado do corpo de Soares, o mais jovem do grupo, que ainda segurava uma foto da irmã no bolso do uniforme rasgado. Daniel fechou os olhos dele com delicadeza. Depois começou a arrastar os corpos para uma área mais protegida, um a um, com os braços queimando de esforço e o coração quebrado pela dor. Ao fundo, o som do helicóptero de extração começava a se aproximar, mas ele não olhava para o céu, olhava para a terra, e sabia que mesmo sem pá, sem auxílio, ele cavaria. Porque deixar ali era trair tudo o que aprendeu sobre respeito. Demorou horas, mas Daniel não se importava com o tempo, nem com a sede, nem com os cortes nas mãos abertas pela terra dura e repleta de pedras. Com uma baioneta velha e uma pá improvisada feita com a tampa de uma caixa de munição, ele começou a cavar volas russes, uma para cada companheiro, organizando os corpos com cuidado, como se estivessem apenas dormindo. O sol queimava seu pescoço, o suor turvava sua visão, e por várias vezes ele caiu de joelhos, exausto, mas se obrigava a levantar, como se uma força maior o movesse. Cada corpo que enterrava, ele murmurava o nome completo, a cidade de origem, e algo que lembrava sobre o homem, menos uma piada contada em patrulha, uma música cantada nas marchas noturnas, ou uma história sobre a infância. Era o funeral que ninguém quis fazer. Era o rito que a guerra tentou negar. Quando terminou, fincou a baioneta de pé sobre a última cova e amarrou nela um pedaço de pano ensanguentado. Era sua bandeira. Era seu protesto. Era Swap. Quando finalmente retornou à base, sujo, exausto e carregando apenas o silêncio nos ombros, foi recebido com olhares desconfiados e perguntas ríspidas. Os oficiais o chamaram para uma reunião tensa, acusando-o de desobediência grave, de ter posto a tropa em risco e de abandonar a cadeia de comando em plena missão. Daniel não se defendeu com justificativas táticas ou argumentos emocionais. Apenas disse: se eu não enterrasse, ninguém lembraria deles. E eles merecem ser lembrados. O comandante o encarou com frieza e assinou sua punição imediata: suspensão por indisciplina, corte de pagamento e afastamento de operações. Daniel apenas abaixou a cabeça e saiu sem dizer uma palavra. Mas na base, algo começava a mudar. Os soldados que antes apenas obedeciam, agora sussurravam. E entre os sussurros, nascia algo que o comando não podia controlar: respeito. Nas semanas seguintes, Daniel foi mantido longe das patrulhas, relegado a funções internas, mas seu gesto ecoava nos corredores da base como uma lenda silenciosa. Soldados mais jovens começaram a visitá-lo à noite, perguntando os nomes dos mortos, onde haviam caído, e o que ele lembrava de cada um. Daniel anotava tudo em um caderno simples, sem capa, onde escrevia também os rostos, as datas e os sonhos que aqueles homens tinham contado entre uma missão e outra. Era sua forma de resistir ao esquecimento. Sua maneira de desobedecer ao silêncio forçado que a guerra impõe. A cada nome escrito, era como se ele plantasse um tijolo de memória contra a parede do esquecimento. Os oficiais, incomodados com essa movimentação, tentaram limitar o acesso ao depósito onde ele ficava,
mas quanto mais tentavam apagar, mais o nome de Daniel ganhava força entre os soldados. Um dia, durante uma troca de turno, um soldado se aproximou de Daniel e lhe entregou um pequeno pacote embrulhado em pano. Dentro, havia um crucifixo de ferro, um pedaço de lenha queimada e 7 plaquetas de identificação. Era tudo que sobrou de uma tropa que caiu 2 meses antes e que ninguém havia buscado. O soldado disse: "Não consegui enterrar, mas achei que você saberia o que fazer." Daniel ficou em silêncio por um longo tempo, segurando o peso simbólico daquele presente com as mãos firmes. Depois, apenas respondeu: "Vamos escrever os nomes." Depois, achamos a terra. A partir daquele dia, o que começou como uma ação solitária se tornou um movimento secreto, uma rede de memória entre soldados que se recusavam a esquecer seus mortos. O que o exército quis que seguisse adiante, Daniel fez parar, porque há momentos em que seguir é trair. Uma noite, Daniel foi visto saindo pelos fundos da base com uma sacola nas costas e um grupo de soldados calados atrás dele. "Come here", até um campo abandonado onde os helicópteros de treinamento costumavam pousar, agora coberto de mato alto e silêncio. Ali, cavaram 7 buracos, um para cada nome do pacote que havia recebido dias antes. Não havia discursos, nem bandeiras, nem homenagens, apenas a presença, a terra, as mãos e os nomes ditos em voz baixa, como preces. Daniel não chorava, mas sua respiração era pesada, e seus olhos estavam vermelhos, não do vento, mas do peso de carregar memórias que o exército tentou enterrar com ordens. Quando terminaram, fincaram pequenas cruzes improvisadas com estacas e latas de ração dobradas. E antes de irem embora, Daniel disse: "A guerra manda esquecer." "Enesk", respondemos com memória. Aquilo virou lema, e muitos passaram a segui-lo, mesmo que em silêncio, mesmo que em segredo. Se você ainda acredita que soldados são mais do que números em relatórios, curta agora e se inscreva no canal, porque quando a guerra manda esquecer, a memória vira ato de rebelião. A movimentação noturna de Daniel e dos soldados começou a chamar a atenção, não porque era barulhenta ou caótica, mas exatamente pelo contrário. Ira organizada, silenciosa e constante, como um ritual que crescia dia após dia. O grupo já contava com mais de 15 homens, de diferentes pelotões, todos voluntários, todos marcados por perdas que não tiveram tempo de enterrar. Não falavam sobre heroísmo, nem gritavam por justiça. Eles apenas agiam, como se cada cova cavada à noite fosse uma ferida fechada na carne da memória. O comando, ao perceber o que estava acontecendo, tentou intervir. Chamaram Daniel novamente para uma reunião, dessa vez com oficiais de alta patente, que exigiram explicações diretas sobre suas ações não autorizadas. Daniel olhou nos olhos de cada um deles e respondeu com firmeza: "Se você estivesse enterrado, eu não teria processado." A resposta ecoou como um tiro seco naquela sala abafada. Nenhum oficial replicou de imediato, e a tensão era tão densa que o silêncio parecia pesar nos ombros de todos. Um coronel mais velho, com condecorações por campanhas passadas, apertou os punhos, mas não falou. Ele conhecia bem aquele tipo de dor, menos a de carregar rostos que sumiram nos mapas. Daniel foi liberado com uma advertência formal, mas ficou claro que sua figura já escapava do controle hierárquico. Era Mace Q, um soldado insubordinado. Era símbolo, e símbolos, mesmo sem patente, assustam mais que armas. A tropa passou a chamá-lo de Guardião da Terra, apelido que ele nunca assumiu, mas também nunca desmentiu. Para ele, não era um título, era apenas consequência de não ter conseguido virar as costas. O grupo de enterros cresceu, e agora contava com uma rede de informantes internos que avisavam sobre corpos deixados para trás em operações mal-sucedidas. Em muitos casos, os próprios soldados, ao voltarem de patrulha, deixavam discretamente mapas rabiscados, com pontos marcados, indicando onde seus companheiros haviam caído. Daniel analisava cada um como se fosse uma operação de resgate. E, de certa forma, era. Só que os que seriam resgatados não voltariam andando, voltariam lembrados, voltariam com nome. E isso, para Daniel, já era vitória. A cada missão de escavação, ele insistia para que os soldados repetissem os nomes em voz alta, mesmo que não tivessem conhecido o morto. Dizer o nome é recusar o apagamento, ele dizia, e sem nome somos só mais um cadáver da guerra. Em um dos enterros mais marcantes, encontraram os restos de 3 soldados que haviam sumido durante um ataque aéreo e nunca foram oficialmente declarados mortos. Estavam apenas desaparecidos. Daniel reconheceu um deles pelas iniciais gravadas em uma fivela. Ao lado dos ossos, havia uma bala retorcida e um pingente infantil com um nome feminino. Ele segurou aquele pequeno objeto com mãos firmes e disse:
Esse homem não morreu sozinho. Ele morreu, lembrando quem esperava por ele. O grupo fez silêncio por longos minutos, antes de cobrir os corpos. Depois daquele dia, todos passaram a carregar uma fita branca no braço durante os enterros, um símbolo de luto, mas também de resistência, a cor da paz. Em meio à terra de guerra, não demorou para que a história saísse dos muros da base e chegasse a outras regiões militares. Em outras unidades, soldados começaram a relatar sonhos com Daniel, mesmo sem conhecê-lo. Sonhos nos quais eles estavam enterrando os próprios medos, ou encontrando irmãos de farda sob a lama. Os psicólogos das Forças Armadas notaram um fenômeno incomum. Soldados traumatizados que voltavam de missão procuravam por aquele que entera como se fosse uma figura mística. Alguns pediram transferência para a base, onde Daniel estava, outros começaram a enterrar sozinhos. O exército tentou desmentir tudo como boatos, mas era tarde. A história já havia se transformado em algo maior do que eles podiam conter. E como tudo que desafia o silêncio, começou a incomodar mais do que qualquer arma. Certo dia, um oficial superior convocou Daniel com um discurso diferente. Que o comando reconhecia a importância simbólica do que ele estava fazendo, mas que seria mais estratégico canalizar essa energia em um projeto oficial de memória. Sugeriram criar um departamento, com verba, estrutura e relatórios. Ofereceram até uma medalha. Daniel ouviu tudo em silêncio. Depois apenas respondeu: memória sob controle não é memória, é propaganda. E recusou. A reunião terminou. E naquele mesmo dia, ele cavou sozinho 3 covas, uma para cada proposta que tentou transformar sua dor em departamento. Ao enterrar os buracos, disse em voz alta: enterro aqui o que vocês chamam de honra. A minha. Kriga. A tensão cresceu, e começaram a circular rumores de que Daniel poderia ser exonerado sumariamente, mas os soldados não permitiriam. Em uma noite, dezenas de homens cercaram seu alojamento em vigília silenciosa, impedindo qualquer ordem de prisão. Não houve gritos, nem armas erguidas. Apenas silêncio. E no centro daquele silêncio, Daniel, de pé, com os olhos marejados. Pela primeira vez, ele sentiu que não estava mais sozinho, que aquilo que começou como um ato de teimosia, agora era resistência coletiva. O exército recuou, porque entendeu que poderia punir um homem, mas não podia enterrar um movimento inteiro com a mesma pá que Daniel usava para devolver dignidade aos mortos. Se você chegou até aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque às vezes, o maior ato de coragem é cavar onde mandaram esquecer, e lembrar onde o mundo só quer seguir em frente. Os anos passaram, e Daniel nunca deixou de enterrar. Mesmo quando a guerra parecia se distanciar, ele continuava recebendo bilhetes, coordenadas e relatos. A rede de memória que havia ajudado a criar-se espalhou por diversas unidades, até mesmo entre soldados de outros países, em zonas de conflito. Não era mais só um ato de resistência. Era um código de honra paralelo. Muitos que antes carregavam armas, agora carregavam paz, cadernos e estacas improvisadas. Quando perguntavam como deviam começar, Daniel respondia sempre o mesmo: comece, dizendo o nome. O resto é terra. Ele se tornou uma figura mítica, não por aparecer, mas por estar sempre onde alguém precisava enterrar. Alguns juravam que ele aparecia sem ser chamado. Outros diziam que ele apenas seguia o som do silêncio. Certa vez, durante uma missão humanitária em território estrangeiro, uma equipe internacional encontrou um campo de batalha abandonado, com dezenas de pequenas cruzes feitas com talheres, pedras e fitas militares. Não havia identificação oficial, nem registros do exército local, mas havia nomes. Nomes escritos com carvão, com sangue seco, com caneta improvisada em couro. E ao lado, um caderno deixado com a capa rasgada, onde se lia: aqui estão os que não puderam voltar, mas voltaram através do nome. A assinatura era uma letra só. Aquilo chamou a atenção da imprensa, que tentou transformar Daniel em manchete. Mas ele desapareceu por um tempo, refugiando-se em vilarejos pequenos, sempre longe das câmeras. Para ele, a história não era sobre ele, era sobre os que não tiveram tempo de contar a própria. Quando finalmente aceitou dar um depoimento público, anos depois, foi em um pequeno evento de veteranos, diante de uma plateia de soldados marcados por perdas e silêncio. Daniel subiu ao palco com passos lentos, segurando um caderno gasto. Disse poucas palavras, mas nenhuma foi esquecida. A guerra nos ensinou a matar. Mas quem ensinou a enterrar? Quem ensinou a lembrar? E então leu, durante quase 1 hora, nomes, apenas nomes, um a um, sem explicações, sem detalhes, apenas nomes e datas. Ao terminar, olhou para a plateia e disse: se hoje estamos aqui, é porque eles ficaram lá. E se esquecermos, Morima. Depois, desceu do palco em silêncio,
Enquanto muitos choravam, outros fechavam os olhos. E todos entendiam que aquele homem havia mudado o peso da guerra. Menos de explosões para nomes. Daniel morreu numa manhã nublada, aos 63 anos, dentro de um alojamento simples, perto de uma antiga base desativada. Ao seu lado, havia apenas um caderno com páginas em branco e uma pá encostada na parede. Não deixou testamento, nem medalhas, nem herdeiros. Apenas nomes. Foram encontrados 48 cadernos em sua casa, organizados por datas e regiões, com mais de 2.000 nomes escritos à mão. O exército tentou, postumamente, entregar-lhe uma medalha de honra, mas os companheiros de rede recusaram em seu nome, dizendo que a medalha mais digna já estava nas covas improvisadas, espalhadas pelos campos de guerra, menos onde a terra, o silêncio e o nome escrito bastavam. Daniel foi enterrado por soldados que aprenderam com ele, e no seu túmulo não havia patente, apenas uma frase: ele não deixou ninguém para trás. Hoje, nas academias militares mais modernas, há uma disciplina opcional chamada Memória de Campo. É ensinada por veteranos, psicólogos e soldados que fizeram parte da rede silenciosa, iniciada por Daniel. A primeira lição dada aos alunos não é sobre geopolítica, nem sobre táticas de ataque. É sobre a importância de lembrar o rosto do parceiro de marcha, lembrar o cheiro da terra após o bombardeio, lembrar os nomes daqueles que ficaram, e a primeira atividade da turma é sempre a mesma: escrever, à mão, o nome de alguém que se foi, mesmo que não conheça, mesmo que tenha sido do outro lado. Porque o esquecimento, ali, é visto como uma nova forma de guerra. Muitos dos soldados formados nessa escola especial passaram a levar cadernos em missão. Alguns desenhavam mapas, com cruzes marcadas. Outros levavam pequenos pedaços de madeira, pregos e um martelo. Sabiam que poderiam precisar montar um túmulo no meio do nada. Um desses soldados, ao ser entrevistado, disse: aprendemos que a vitória nem sempre está. Às vezes, ela está em lembrar de quem morreu. Essa frase rodou o mundo. Foi criticada por altos comandos militares, mas foi tatuada por dezenas de veteranos. Porque ela dizia que todos sabiam, mas poucos tinham coragem de admitir. A guerra exige esquecimento para continuar. E. Daniel Ricasuiso. Anualmente, no dia da morte de Daniel, centenas de soldados em diversas partes do mundo fazem uma cerimônia simbólica. Não há fogos, nem discursos, nem hino. Apenas 1 minuto de silêncio. Depois, alguém lê nomes de soldados, civis, crianças, paramédicos, motoristas, todos os que ficaram pelo caminho. É a forma deles dizerem: ainda estamos cavando. E enquanto houver alguém repetindo nomes, carregando uma pá, escrevendo em cadernos velhos, a guerra perde um pouco da força, porque não pode vencer quem lembra. Porque a vitória dela depende do esquecimento. E assim, Daniel se tornou eterno, não por ter vencido batalhas, mas por ter vencido o esquecimento, por ter desobedecido a ordem de seguir, para poder venerar, por ter entendido que o verdadeiro soldado não é quem atira com mais precisão, é quem consegue, mesmo depois de tudo, dizer o nome de quem caiu e colocá-lo de volta na terra, com as próprias mãos.